Godzilla é o rei dos monstros, isso nem precisamos lembrar. E que o Kong é o rei da Ilha da Caveira, também não. Mas tem só um monstro que pode ser inacreditável. O esquilo voador do universo dos monstros da Toho é o assunto de hoje no Arquivo Zilla. Então chega mais porque vai ser batata. Depois de tantos inscritos encherem meu saco falando sobre o Varan, e principalmente depois da Toho compartilhar uma foto dele em seu Instagram, nos lembrando da sua participação no filme Destroy All Monsters. Ok, eu me rendo. Vamos falar sobre esse obscuro kaiju da franquia. Depois do primeiro filme de Godzilla, a Toho produziu outros filmes solos de monstros gigantes, como Rodan e Mothra. Criaturas essas que se tornaram importantes kaijus da franquia. Porém, entre esses dois, havia o então Varan the Unbelievable, traduzido para o português por um inscrito aqui do canal como Varan, o Não Acredito. Com mais de 50 metros de altura e pesando mais de 15 toneladas, Varan, o Não Acredito, é um réptil quadrúpede de águas salgadas que vive em rios e consegue ficar de pé em duas patas para causar mais destruição ou enfrentar um inimigo. Se bem que ele nunca lutou diretamente com outro monstro nos filmes. Agora, nos jogos e nos quadrinhos, aí é outra história. Ele foi capaz até mesmo de rasgar as asas do Rodan com seus espinhos nas costas. Tá aí uma boa briga de irmãos. Peraí, irmãos? Pois é, se forçarmos um pouco a barra, podemos considerar o Varan como uma espécie de irmão do Rodan, sendo que o monstrão foi criado pelo escritor de ficção científica japonês Ken Kurunoyama, que foi responsável também pela criação do pteranodonte Rodan. Seu design tem inspiração no próprio Godzilla, porém misturando outras criaturas, como o lagarto varano e o mais evidente, o lagarto Draco, uma lagartixa que possui membranas em seu corpo que o permitem planar de árvore em árvore, e o Kappa. Mas demônio anfíbio esse do folclore japonês que vive em lagoas e rios e sobem para a terra para caçar suas presas. Sobre suas habilidades, seu corpo possui várias bolhas escamosas que, de acordo com o livro Furacão 2000, Take 2. Seu corpo possui várias bolhas escamosas que, de acordo com o livro Godzilla 2000, são capazes de se inflar com hélio, permitindo que o Varan flutue. E além dessas bolhas em seu corpo, ele possui uma carapaça sucumbida de espinhos, que é extremamente rígida. E por fim, temos a sua mais icônica habilidade, que é as membranas que o permitem planar. Planar. Por mais que seu apelido seja esquilo voador, o Varan não voa. Ele apenas consegue se locomover de um lugar para o outro pelo ar, mas para isso, ele precisa de um impulso que é dado na maioria das vezes se jogando de uma montanha ou de um prédio alto. Bicho apelão. Ataca no céu, na terra, no mar. Mas e aí? Como ele é derrotado? Qual a fraqueza desse esquilo voador espinhoso pré-histórico? Para descobrir isso, se liga na surpresa. Vamos de Desmaratonando Varan, o Inacreditável. Então bota o filme no projetor e vambora. Varan, o Inacreditável, é um dos filmes solos de monstros gigantes que vieram depois do primeiro filme de Godzilla. Apesar de não ter sido um sucesso como Rodan e Mothra, foi aqui que o monstro Varan faria sua grande estreia. E a história? Duas raras borboletas siberianas são encontradas no Japão e dois cientistas são enviados para investigar a área onde elas foram encontradas, perto de uma aldeia isolada nas montanhas. Mas os cientistas foram mortos por uma força desconhecida e outra equipe foi enviada para investigar. Lá, eles encontram os moradores locais que adoravam um deus chamado Baradag. E eu só queria deixar registrado que eu acho essa estátua muito parecida com a do Pazuzu do filme do Exorcista. Tá lá os protagonistas conversando com a galera e principalmente tentando descobrir por que o velho da aldeia gosta de sacudir um ramo de folhas. Porém, lá vai a criança fazer merda no filme. O moleque sai atrás do seu cachorrinho que fugiu e a galera vai atrás dele. Porém... Varan emerge de um lago e manda seu rugidão enquanto as pessoas saem correndo em desespero. E esse desespero é injustificável. Varan claramente só estava tomando seu banho matinal. Depois de um take onde quase todo o elenco mais a equipe de produção saem correndo de volta pra vila, os habitantes se preparam para se defender, fechando um cercadinho de madeira e botando o velho com um ramo de folhas para espantar o monstro. Bom plano. Pena que é uma merda. A aldeia é destruída e o exército chega pra nada. E como é de se esperar, nenhuma arma funciona contra o monstrão. Mas também o velho com um ramo de folhas não conseguiu parar o bicho e o exército acha que suas armas vão funcionar? Fala sério. O exército então tenta atrair Varan para um penhasco usando sinalizadores para que assim ele caísse de lá.
Porém, Varan abre suas icônicas membranas e começa a planar em direção ao oceano. E adivinha só? Ele está a caminho de Tóquio para destruir tudo como qualquer outro monstro gigante. Aviões, navios, canhões, tanques, nada consegue parar o Varan de se mover em direção a Tóquio. É o que ela falou? Baiacu? Não, mulher, esse é o Varan, que por sinal acabou de esmagar um caminhão cheio de explosivos experimentais que machucou ele pra valer, mas não o suficiente para matá-lo. Então foi descoberta a fraqueza do Varan. Ele possui uma pele extremamente rígida à prova de balas, porém seu interior é extremamente frágil. Então, um novo plano é colocado em prática. O exército arma um sinalizador e uma bomba e lança em direção ao Varan. E o bicho, achando que é um McLanche feliz cintilante, devora a bomba que explode as tripas dele por dentro. Porra, Varan, eu não acredito que foi assim que mataram ele. Enfraquecido, Varan volta meio bad pro oceano e, do nada, uma grande explosão acontece. Mesmo que a bomba que ele engoliu já tivesse explodido. Parece que o produtor do filme sugeriu que o filme terminasse com uma grande explosão, mesmo que não precisasse. Varan é dado como morto, porém com o início dos crossovers de monstros de Godzilla no filme Ghidorah, o monstro tricéfalo, é claro que o Varan voltaria para as telas, certo? Claro que não. Bem, ele chegou a fazer uma participação em Destroy All Monsters, o então filmão que juntaria praticamente todos os monstros do universo até então, mas ele só dá um oi voando que se você piscar perdeu. E na hora da batalha final com King Ghidorah, o putinho só fica assistindo tudo à distância com Baragon e o Menda. Se bem que nesse filme já era uma enxurralhada de monstros contra o Ghidorah, então meio que não fez falta. Ok, então o Varan voltaria quando então? Olha, houve algumas tentativas de trazê-lo de volta pra franquia. Ele quase foi um dos kaijus protagonistas em um filme cancelado da era Heisei chamado The Return of King Ghidorah, onde ele lutaria ao lado do Godzilla e do Rodan contra o Gigan, King Ghidorah e um outro dragão do espaço chamado Mogu. Mas em vez desse filme decidiram fazer Godzilla vs Mechagodzilla 2 mesmo. Outra tentativa de trazê-lo de volta foi no final da era Heisei, em um filme que seria chamado de Godzilla vs The Giant Monster Varan. E aqui, o Varan seria uma criatura apocalíptica que seria responsável pela morte do rei dos monstros. Mas esse roteiro também caiu porque, porra, como é que um monstro que ficou caladinho no canto dele, assistindo todos os outros monstros lutando contra o King Ghidorah no final de Destroy All Monsters, do nada ia virar o vilão final da segunda série de filmes de Godzilla e ainda ia derrotar o lagartão atômico? Enfim, colocaram Destroyer mesmo e o Varan voltou pra gaveta. Mais uma tentativa foi proposta no projeto de filme Godzilla vs Varan, Baragon e Anguirus Giant Monsters All Out Attack. Eu sei, faltou o Knuckles no título. Como é de se esperar, o Varan seria um dos monstros guardiões ao lado do Baragon e do Anguirus. E sinceramente, eu teria achado infinitamente melhor esses três do que os que acabamos recebendo no filme GMK. Não apenas o Varan estaria de volta, mas como o Anguirus também. Mas os executivos, em vez de dar uma variada nos monstros, acharam que botar a Mothra e o King Ghidorah seria garantia de bilheteria. Então eles mais uma vez decidiram descartar o Varan. Até que, enfim, o Varan faria seu grande retorno em uma breve imagem de arquivo na abertura de Godzilla Final Wars. Isso é sério? Agora entendi o sobrenome, o Não Acredito. Porque eu não acredito que até hoje o Varan não teve um retorno digno. Ele toda hora foi cortado das paradas. Caraca, até no recente jogo de celular Godzilla Defense Force, que meio que juntou boa parte dos monstros do universo, o Varan foi programado e teve até suas artes feitas, mas foi cortado do jogo. Mas felizmente a minha sede de Varan foi saciada com o magnífico filme Rampage Destruição Total, onde o lobo Ralph possui as membranas semelhantes às do Varan. O que, por sinal, o Ralph em si nesse filme me lembra muito o Varan. Até os espinhos ele tem. Acho que esse é o mais próximo que vamos ver do Varan nos cinemas. Ou será que não? Afinal, em Godzilla Ponto Singular, uma das formas do Godzilla desse anime, especificamente o Godzilla Anfíbia, é completamente inspirado no Varan. Tanto que vários fãs da franquia acharam que esse era o nosso querido esquilo voador mutante. Por mais que o Varan seja um monstro oculto na franquia, ele foi muito importante para o universo dos monstros gigantes. Seu rugido foi usado pelo Baragon em Frankenstein vs Baragon, pelo Gorosauro em Destroy All Monsters e por uma porrada de monstros de séries Tokusatsu, principalmente pelos Power Rangers.
Varren é com certeza bem interessante e tem bastante potencial para retornar e se tornar um monstro-herói ou um implacável vilão, principalmente se derem o devido upgrade a ele. Será que ele vai ter seu tão sonhado retorno triunfal? Só o tempo vai dizer. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham do Varren, o Inacreditável? Vocês gostariam de vê-lo em um novo filme?